Boa noite, meu nome é Fernando. Vou falar um pouquinho sobre o trabalho proposto na aula de Finanças Corporativas e Matemática Financeira pelo professor Cristóvão, do MBA Executivo de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, da FGV, Unidade Paulista, turma 50. O trabalho que eu escolhi fazer é sobre o livro Axiomas de Zurich, do escritor Max Gunther. O que é esse livro? O livro é constituído de 12 axiomas principais, que são explicados mais detalhadamente até por 16 axiomas secundários, que eles chamam de axiomas menores, que pretendem dar respostas a dúvidas que possam surgir aí para um especulador. Então, o próprio autor do livro diz que esses axiomas não são como uma fórmula, pois não existe uma fórmula do sucesso, mas seguindo esses dogmas você é capaz de ficar rico, a chance de você ficar rico será maior. Então, o primeiro grande axioma é do risco. O que ele diz sobre isso? Que preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. O livro até cita o exemplo de duas pessoas, uma que é considerada louca, a outra sóbria, sendo que a sóbria ela busca um investimento que lhe proporciona segurança e em algum tipo de rendimento também. Enquanto que a louca ela estava mais disposta a correr riscos para que seu rendimento fosse maior, para que esse rendimento crescesse. E com isso, a sóbria, apesar de nunca ter perdido o seu capital, nunca ter corrido o risco de ficar sem o seu investimento inicial, ela teve ganhos muito pequenos, então correu o risco até de não ter dinheiro para ter uma velhice confortável. Enquanto que a outra, apesar de ter perdido parte do seu dinheiro no início, ela acabou, com o tempo, conseguindo mais dinheiro e enriquecendo. Como eu disse, o livro ele propõe axiomas menores para explicar os maiores. Então, o primeiro axioma menor, que ele cita nessa parte, em relação ao risco, é que só aposte o que vale a pena. Ou seja, não adianta querer apostar valores pequenos com esperança de ficar rico. Claro que não se deve apostar tudo a ponto de ficar falido, mas sim a níveis que valham a pena, que façam sentido para você. E o segundo axioma menor, também relacionado ao risco, ele diz que para você resistir a tentações das diversificações. Por quê? Diversificar os investimentos significa reduzir o risco. Porém, junto com essa redução de risco, você irá reduzir a chance de você ficar rico. Como o próprio autor cita, ponha os seus ovos no mesmo cesto e tome muito bem conta desse cesto. Então, concluindo, não tenha medo de arriscar um pouco. Alto risco significa alto retorno. O segundo axioma, o segundo grande axioma, tem a ver com a ganância. O que o autor diz? Realize o lucro sempre cedo demais. Pode até parecer esquisito isso, né? Realizar o lucro cedo demais. Só que, o que ele faz de comparativo? Ele compara esse axioma aos jogadores de cassino, que por vezes deixam a própria ganância os conduzir. Então eles não sabem a hora de parar, não sabem a hora de falar, puta, eu já ganhei meu dinheiro e agora eu estou saindo. Ele sempre quer ganhar mais, mais e mais. E com isso ele acaba perdendo a hora certa de sair do jogo. Então, é melhor que você saia mais cedo. Em alguns casos se arrependa por ter saído mais cedo, do que sair tarde demais e acabe perdendo o seu dinheiro. Junto a isso tem o terceiro axioma menor, relacionado à ganância. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Ou seja, estabeleça metas. Defina prazos de quando você quer chegar na sua meta, defina prazos de lucro, quanto eu quero ganhar, em quanto tempo eu quero ganhar. E quando chegar nesse tempo, saia fora. Não fique tentado por ganhar mais do que você mesmo estabeleceu. Portanto, nunca tente sua sorte. Estabeleça a meta e, ao atingi-la, realize seu lucro, mesmo que depois o tempo mostre que você poderia ter ganho mais, mas pelo menos você seguiu os seus conceitos, seguiu sua ideia e ganhou o seu dinheiro. O terceiro axioma se relaciona à esperança.
que o autor diz? Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Ou seja, esse axioma fala de como escapar de um negócio quando ele vai mal. Isso vai acontecer com você. Não existe investidor que sempre ganhou dinheiro. Uma hora ou outra você vai tomar uma decisão errada, ou mesmo a sorte não vai estar ao seu lado, e você vai acabar perdendo dinheiro. Né? Isso é importante, saber perder dinheiro. Então estipule ali também para você algumas margens de perda que você consiga trabalhar entre 10, 15 até 20% do investimento. Se não deu certo, sai fora. Abandona o barco, pula para o próximo investimento. Não fique criando falsas esperanças de que aquele prejuízo vai ser revertido. Porque pode ser que isso não aconteça e pode ser que você perca ainda mais dinheiro em cima disso. Quarto axioma menor, que é relacionado ao axioma da esperança, ele diz: aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr em várias enquanto espera um grande ganho. Lógico, é difícil você ficar ali sorrindo para perdas, mas você tem que encarar elas. Perda faz parte do jogo, perder dinheiro faz parte do jogo. Então, encare a perda como um custo da especulação, encare como algo natural que vai vir a ter. O importante é você saber a hora de parar, saber que não adianta você ficar acreditando que uma situação muito ruim pode ser revertida. Aprenda a sair, aprenda a partir para um novo investimento. Então, se a sua especulação anda mal, sai e parta para outra. Saber perder é uma virtude de bom especulador. O quarto axioma é relacionado às previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. O que o autor quer dizer com isso? Não dê atenções para previsões sobre o futuro, a falsos profetas. Ninguém consegue prever, de fato, o futuro. Nem mesmo os famosos economistas que tem por aí conseguem ter uma exatidão muito grande sobre o que vai vir a acontecer. Então, faça um projeto aí em um curto espaço de tempo, baseie-se em algumas tendências de mercados e a partir daí sim, com talvez até um pouquinho mais de sorte, você vai ter um ganho sem dar atenção aí às previsões dos profetas. Então, dificilmente tente basear-se em especulações, e sim acredite naquilo que está na sua frente, aquilo que você está enxergando. Quinto axioma é relacionado aos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Ou seja, o mundo do dinheiro que a gente vive é um mundo desordenado, ele não tem padrão de comportamento, é um caos. E quando você acha que encontrou uma fórmula para achar o sucesso, que isso segue uma ordem, aí sim você está enganado e isso começa a se tornar um jogo muito perigoso para você. Como a gente falou antes já, não existe fórmula exata para você ganhar dinheiro. O quinto axioma menor, que ajuda a explicar o quinto maior, que são os padrões, se refere ao cuidado com a armadilha do historiador. A história às vezes se repete, mas não de forma confiável a ponto de você ficar apostando seu dinheiro nisso. Então, não acredite que a história sempre vai se repetir. Isso é uma grande armadilha que você está correndo. O sexto axioma menor é o cuidado com a ilusão do grafista. Esse axioma é bem parecido com o do historiador, na verdade. É você acreditar que quando certos aspectos se repetem, logo acontecerá uma alta ou uma baixa, conforme ocorreu no passado. Também é uma escolha muito imprudente você acreditar nisso, que quando algum cenário parecido volta a ocorrer, o passado se repetirá e acontecerá a mesma coisa. O sexto axioma menor, ele diz: cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Isso é uma coisa até comum da mente humana, a gente cria algumas correlações e ilusões de causalidade onde não existem. Então, nem sempre onde você enxerga que existe uma correlação ou uma causalidade, uma coisa e outra, às vezes não é verdade, é apenas uma ilusão. Então você deve tomar muito cuidado com isso. Por fim, o oitavo axioma menor relacionado aos padrões é cuidado com a falácia do jogador. Cuidado com aquela ilusão que algumas pessoas têm, que acham que estão no dia de sorte, que tudo vai dar certo. Novamente ele usa exemplos relacionados a cassino, ilustrados a uma pessoa que acorda e fala: hoje é meu dia de sorte, sai apostando demais.
e acaba perdendo muito mais dinheiro do que perderia normalmente. A pessoa acaba abusando da sorte. Então, concluindo esse quinto axioma dos padrões, não se deixe levar pela ilusão de ordem. Não existe uma fórmula exata que vai lhe proporcionar sempre ganhos. Sexto axioma, mobilidade. Esse é o nosso sexto grande axioma. O que ele diz? Evite lançar raízes, elas tornam os seus movimentos. Para ajudar a explicar esse axioma, ele é dividido também em dois axiomas menores. O nono axioma menor, que ele diz, numa operação que não dê certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. O que é isso? Quando você está investindo seu dinheiro, não se apegue a alguma ação, ou algum negócio, não crie laços sentimentais com ele. Ele ilustra até um exemplo de um casal que deixa de vender sua casa por uma boa oferta, porque eles criaram raízes com aquela causa. E no fim eles percebem que aquilo não valeu a pena. Então, se seu objetivo é ganhar dinheiro, é um erro se prender demais a coisas materiais, nas quais seu dinheiro está investido. Então, se você quer ganhar dinheiro, não crie relações sentimentais com aquela ação, com aquele lugar. Se ela está caindo, vende. Se tem uma oferta boa sobre ela, vende, realiza seu lucro e parta para um novo investimento. Então, o décimo axioma justamente fala sobre isso. O décimo axioma menor. Jamais existe em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer na sua frente. Então, quando uma pessoa lança raízes sobre algo, é sua eficiência como especulador que vai tender a diminuir também. Então, não se deve apegar a coisas, porque isso aí vai prejudicar a mobilidade dela. Então, se algo melhor aparecer na sua frente, não insista nesse único negócio. Vai para o outro negócio, vê o que é mais vantajoso para você, sempre em busca do melhor resultado. Então, não se deixe prender em sentimentos em sua especulação. Se perceber uma oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente. O sétimo axioma é ligado à intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Então, como especulador, é provável que você se depare muitas vezes com palpites próprios ou até palpites de terceiros. E, normal você usá-los se for capaz, desde que você consiga justificar esse palpite. Então, um palpite errado pode ser muito perigoso. Então, você tem que conseguir justificar esse palpite seu ou mesmo de terceiro. Isso tem que parecer algo certo para você, não apenas algo lançado no ar. Para ajudar a entender também um pouquinho melhor esse axioma, a gente fala do 11º axioma menor, que diz para a gente jamais confundir palpite com esperança. Muitas vezes a gente quer que algo ocorra muito, que algo dê muito certo, ou que uma ação suba muito. E a gente tem que tomar cuidado para não acabar confundindo essa nossa esperança com o nosso palpite.